Bom, semana passada nós terminamos o estudo sobre a aliança de sangue e o pastor Renato pediu para que nós fizéssemos um resumo sobre as alianças que nós estudamos. Eu pretendo terminar tudo hoje, embora eu fazendo um resumo do resumo, de uma folha inteira, frente e verso. Então, um dia só é bastante coisa. Mas eu não vou entrar muito nos pormenores. Depois, na participação de vocês, se tiver alguma dúvida, vocês quiserem perguntar, a gente esclarece, tá? Caso contrário, as aulas ficam gravadas, vocês dão uma olhada lá, que está tudo lá, está tudo lá. Nós estudamos, está tudo lá no seu conteúdo total. Então, a gente fez um resumão do resumão mesmo, e eu espero que eu consiga terminar tudo hoje. Eu vou tentar, né, terminar tudo hoje. E, Renato, eu falei com você hoje na escola dominical, para que eu iria na próxima aula começar a falar sobre, voltar, né, ao estudo sobre escatologia e falar sobre a grande tribulação. Só que eu estava pensando, nós estamos estudando a aliança de sangue, eu não me lembro quando nós começamos, mas mais ou menos uns 5 a 6 meses. Ou seja, eu acho que muita coisa ficou esquecida. E eu gostaria, então, de começar com a grande tribulação, fazer uma recapitulação daquilo que nós já estudamos. O que você acha? Perfeito. Então tá, então fica combinado assim, tá, gente? Semana que vem nós faremos um resumo de tudo que nós já estudamos até aqui em escatologia. E aí, a 2 domingos, a gente começa com matéria nova. Amém? Então vamos lá. Aliança de sangue. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, que é muito importante nesse estudo sobre a aliança de sangue, eu gostaria de lembrar, é que toda vez que alguém corta uma aliança de sangue com alguém, é um convite a um relacionamento mais íntimo. Então, toda vez que nós pregamos o Evangelho, é Deus convidando as pessoas, a humanidade, a manter um relacionamento íntimo com Ele. Então, a aliança de sangue é um convite a um relacionamento íntimo com Deus, tá? E a gente, nesse resumão aí, nós vamos ver que esse relacionamento que Deus criou com a raça humana, ela foi progressiva. Começou pequenininho e foi crescendo, 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 até chegar aos dias de hoje, aos dias atuais. Então, vamos lá. A primeira aliança que nós falamos foi sobre a aliança do começo. E além da aliança do começo, a aliança da criação. Além da aliança da criação, a gente vai falar sobre a aliança do começo, a aliança da preservação, a aliança da promessa, a aliança da lei, a aliança do reino e a nova aliança. Para começar, a gente vai começar falando sobre a aliança da criação. Beth, por favor, lê aí Gênesis, capítulo 2, verso 16. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, a aliança da criação foi uma aliança de liberdade. Primeiro casal, Adão e Eva, ela tinha liberdade para comer de todas as árvores existentes no jardim do Éden. Ele tinha a liberdade para ir e vir onde quer que ele quisesse ir. Nessa aliança só havia uma restrição. Beth, veio agora o verso 17, por favor.
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, a única restrição que havia na aliança da criação era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque disse Deus ao primeiro casal, que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E é interessante a gente notar que Deus entregou toda a criação aos cuidados do homem. Então, a gente pode imaginar que quando Deus estava criando todas as coisas, e a última coisa criada por ele foi exatamente o homem, ele estava criando, pensando no homem. Quando Deus fez cada árvore, cada animal, cada rio, o mar, a porção seca, a porção molhada, dia, manhã, tarde, noite, Deus fez tudo pensando no homem, num lugar que fosse agradável ao homem, e entregou tudo ao homem para que o homem desse lugar cuidasse, e dando uma única restrição, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pena, no dia em que dela comerdes, certamente morrerias. Então, talvez vocês estejam pensando assim, Deus não cumpriu aquilo que ele falou para Adão e Eva, não. Eles comeram e não morreram. O que não é na verdade, porque na verdade a morte é uma separação. A morte física é a separação do corpo com a alma. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu quando o homem provou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Houve uma morte, uma separação. Deus havia se separado do homem. E comentando ainda sobre a morte, o inferno é a separação definitiva do homem para com Deus. Aliás, o inferno só é inferno pela total ausência de Deus. Então, a gente pôde ver que Deus, ele criou o homem para liberdade. Ele disse, olha, de toda árvore do campo vocês podem comer livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente essa árvore que o homem resolveu comer. E é interessante a gente ver que quando o homem ele provou dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, uma das atitudes que Deus fez foi tirar o homem do jardim. E ele disse, para que o homem não viva eternamente, para que o homem não viva pecando eternamente. Então, a saída do jardim foi exatamente para isso, para que o homem não pecasse eternamente, vivesse eternamente pecando. Isso aí, a gente pôde ver que essa atitude de Deus, ela prevaleceu quando a gente for ver lá a aliança da preservação, tá? A gente vai ver por que Deus trouxe um dilúvio sobre o ser humano. Então, essa foi a primeira aliança, a aliança da criação. A segunda aliança foi a aliança do começo. Pet, por favor, lê aí o versículo 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aí, foi a primeira vez que o evangelho foi pregado. Porém, inimizade, Deus falou para a serpente. Primeiro ele amaldiçoou a serpente, depois ele disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente
mulher. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. A gente pode ver que aí Deus, ele não lançou maldição nem sobre o homem, nem sobre a mulher. Nessa história toda, o único que foi amaldiçoado foi a serpente, que era ali, representava ali, como a gente viu lá em Apocalipse, Satanás, o diabo. Deus, ele lançou juízo sobre o homem e sobre a mulher. O juízo que pesou sobre o homem foi que a terra iria se tornar maldita por causa dele. Aquilo que foi criado para ele, para o prazer dele, para a alegria dele, para o gozo dele, para a contemplação dele, do homem, tornou-se maldição para ele. Iria produzir espinhos e carros. O segundo juízo que Deus lançou sobre o homem foi: e com o suor do rosto comerás o teu pão. Aí vem aquela máxima que o pessoal alguns diz aí. Qual é a máxima da existência? A máxima da existência é: não existe comidas grátis. Nós podemos ver no juízo lançado sobre a vida do homem. E o juízo lançado sobre a vida da mulher é aumentar sobremaneira a dor do seu parto, da sua conceição. E a segunda juízo lançado sobre a mulher é que ela seria dominada pelo homem. E é interessante a gente ver aí que no exato momento em que Deus lançava maldição sobre a serpente, sobre Satanás, ele estava trazendo o escape para o homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Tu vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmigalhar a sua cabeça. Eu achei interessante o versículo 14, porque fala exatamente isso. Porque eu não tinha... No versículo 14, Reinaldo está falando a respeito de Deus se lançou... maldição sobre a serpente, isso está escrito lá no versículo 14, que fala o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, aí, né, foi exatamente o momento em que Deus lançou a maldição sobre a serpente. Então, a gente viu que junto da maldição lançada sobre a serpente estava a bênção na vida do homem. Na maldição da serpente estava o escape que Deus providenciou para a vida do homem. Quando ele disse que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E a outra atitude que Deus tomou é que ele pegou um animal, imolou esse animal, e do animal ele confeccionou uma vestimenta para tapar tanto a vergonha do homem como a vergonha da mulher. É interessante, a gente viu que lá no Éden, eles não quiseram se apresentar diante de Deus, porque eles viram que estavam nu. Nós tivemos vergonha, porque vimos que estávamos nu. Então, aí a gente vê um ato simbólico da parte de Deus. Olha só, é porque vocês estavam nu que vocês não quiseram estar na minha presença, eu estou aqui, abrindo um escape. Então, não vai ser mais por causa da sua nudez que você não vai mais estar na minha presença. E fez uma vestimenta do homem, da pele daquele animal que foi morto no lugar do homem. E aquela morte era a morte do homem. A gente viu que mesmo depois da queda, o homem abandonou a Deus.
mas Deus, ele não abandonou o homem. Ele criou um caminho, ele criou um escape, ele criou um modo para que o homem seja restaurado a ele. A terceira aliança que nós vimos foi a aliança da preservação. E aí que nós falamos lá no começo, né? Vou tirar o homem do jardim para que ele não coma da árvore da árvore da vida e viva eternamente no pecado. E a gente viu que a consequência disso aí é que o pecado se multiplicou tanto que Deus ele deu um basta à raça humana. Mas ele ainda assim ele preservou a vida, conservando uma família, a saber, a família de Noé. Por favor, lê Gênesis 9, capítulo 16. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então, Deus colocou o seu arco, o seu sinal no céu, para que o homem lembrasse que Deus havia feito uma aliança com ele. E nós vimos que a bênção dessa aliança é que a autoridade que o homem havia perdido lá no Éden sobre a criação, maldito é a terra por tua causa, essa autoridade foi dada novamente a Noé e a seus descendentes subsequentes também. E o outro, né, foi o que nós vimos, que era o sinal da aliança, que é o arco-íris, que é o selo dessa aliança que Deus fez com Noé e com Noé. Aí depois nós vimos a aliança da promessa. Gênesis capítulo 12, verso 2, Beth. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, a gente viu, né, que a aliança de Deus, ela teve um salto. Até aqui, Deus havia feito aliança com homens, como Noé. Agora, ele fez aliança com uma família. A família de Abraão, que no caso não era Abraão, era Abrão. Então, Deus, a partir dessa aliança, ele estava abençoando todas as famílias da terra. A continuidade dessa aliança é que Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E seria através dessa família que Deus estaria cumprindo a aliança feita ainda no Éden. E seria o descendente da mulher que iria livrar o homem da maldição do pecado. A terceira aliança, a quarta aliança, perdão, é a aliança da lei. Beth, por favor, lê aí. Êxodo, capítulo 34, verso 28. Desculpa. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Bom, agora a aliança de Deus já não é mais só com uma família, mas é da nação que formou através dessa família. Deus estava fazendo uma aliança com uma nação. E a essa nação ele deu as suas leis. Nessa nação, nessa aliança, ele deu os modos viventes a essa família. As leis que iriam observar aquela nação, as festas, os seus costumes. Então, uma coisa interessante que a gente pode ver que a nação de Israel, o modus vivendi
repente da nação de Israel apontava somente para uma direção: a promessa do libertador, a promessa do Messias. As suas festas, os seus costumes, a sua lei, tudo apontava para o Messias, para o libertador, aquele descendente da mulher, descendente de Abraão, que iria libertar a raça humana. Então, tudo que ali era feito na nação de Israel era sombra daquilo que Jesus iria fazer, daquilo que Jesus iria cumprir. A quinta aliança que nós estudamos é a aliança do reino. Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o seu trono. Então, Deus prometeu a Davi que aquele que ia reinar eternamente sobre Israel seria um descendente dele. E é interessante que a gente vê nessa aliança do reino aí, está embutido o templo que Davi intentou construir para Deus. Um templo, uma casa para que Deus fizesse nela habitação. E casa, querido, nos remete à intimidade. E é exatamente isso que as alianças representam. As alianças representam intimidade. Davi, juntamente com Deus, estava construindo uma casa, um local onde a intimidade entre Deus e aquela nação seria executada. Então, ali, naquele templo, Deus sempre manifestou a sua glória. Tudo que estava ali naquele templo representava o céu, a glória do céu. Tudo. Cada utensílio, cada coisa que Deus orientou primeiro a Moisés e foi colocado nesse templo, primeiro colocado para habitar em tendas, depois foi colocado no templo, apontava para o céu, para a aliança entre Deus e a raça humana. A intimidade entre Deus e a raça humana. O homem, ele se afastou de Deus, mas Deus nunca se afastou do desejo de viver em intimidade com o homem. E a última aliança que nós vimos foi a nova aliança. E aí já não é mais uma aliança de Deus com uma nação. Aí é uma aliança de Deus com toda a raça humana. A nova aliança é a aliança do sangue de Jesus. A promessa que Deus fez lá a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje Deus, ele quer aliança com o mundo todo, através da sua igreja, através do seu corpo, que a igreja representa o corpo de Cristo aqui na terra. Deus está convidando todas as famílias da terra a viver em íntima comunhão com Ele. O homem se voltou contra Deus. O homem aceitou a falácia, né, da serpente e voltou-se as costas contra Deus. Mas Deus nunca abandonou a raça humana.
No livro, nós estudamos quais seriam os rituais para que uma aliança fosse selada. E nós vimos lá que esses rituais seriam a troca da túnica, a troca do cinto ou a troca da arma, o corte do animal, a mistura de sangue, a cicatriz, a troca do nome, a declaração, a refeição e o memorial. Durante todo o seu ministério, Jesus ele cumpriu cada um desses rituais. Quando nós estudamos esse livro, nós falamos sobre cada um momento exato em que Jesus cumpriu cada um desses rituais. Se depois vocês quiserem, nós não temos tempo para falar novamente sobre cada um desses aqui, mas está tudo gravado, e se vocês depois quiserem ver, vocês vão lá sobre a nova aliança. Nós levamos 2 ou 3 domingos falando sobre ela, não me recordo ao certo, mas está lá detalhado cada um desses rituais, com Jesus cumprindo cada um deles. Jesus, ele cumpriu como ele falou, cada vírgula da lei, Jesus cumpriu, para que essa aliança entre Deus e a humanidade fosse concretizada. Passará os céus e a terra, mas não vai cair um único Y, J, não sei mesmo como fala o nome daquela letra grega que é a menor de todas. E Jesus falou que não vai cair antes que seja cumprida. Então, Beth, você aí ler, por favor, Hebreus 8:13. Quando ele diz, nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Jesus, ele não substituiu a antiga aliança, que era a lei, pela nova aliança, que é a graça, sem antes cumprir cada ponto da lei. Aquilo que não foi possível a nação de Israel, já que a nação de Israel era o plano A para que a redenção da humanidade, mas que Israel não pôde cumprir porque a sua natureza estava contaminada pelo pecado, Jesus ele cumpriu cada ponto da lei. E hoje não é mais através da lei que nós nos relacionamos com Deus, mas sim através da graça. E, como eu falei para vocês, seria algo, se a gente se detém aqui, não teria tempo de estar passando tudo hoje. E eu queria concluir esse resumo ainda hoje, que é para a gente poder, na próxima semana, já entrar na aula sobre escatologia. Mas, de qualquer maneira, se ficou alguma dúvida, algumas coisas que vocês gostariam de compartilhar, podem abrir agora o microfone de vocês e depois eu passo a palavra para Renato para que a gente possa concluir a nossa escola dominical de hoje. Não tem nenhuma dúvida? Então, Renato, está contigo, meu pastor. Amém. É interessante porque... Renato, está muito baixo, seu som está muito baixo, não estou conseguindo ouvir direito, não. Espera aí. Melhorou? Estão me ouvindo agora? Melhorou, mas não está dando para ouvir direito ainda não. Espera aí, deixa... melhorou, agora eu consegui te ouvir bem. Melhorou agora? Agora estão me ouvindo bem? Não. Não. Vai. Agora? É só fechar o áudio de quem está aberto, que aí melhora. Falei. Melhorou agora? Todos me ouvindo agora? Tá, perfeito.
é interessante, né? Esse estudo ele é muito rico, esse estudo desse livro. Desde o começo, eu e Reinaldo, nós ficamos impressionados com a profundidade, a clareza com que o autor desenvolveu cada ponto do livro, cada parte, como é rico, é muito rico. E uma coisa que me chama a atenção, e é isso que eu quero acentuar para nós agora, é a clareza do ensino, para que nós possamos ter entendimento mais claro a respeito da Bíblia e a respeito da obra de Cristo. Porque nós estamos estudando escatologia, e paramos. Escatologia, os últimos acontecimentos lá. Então, nós demos uma parada, fizemos uma inserção com esse estudo desse livro, e agora nós vamos retomar, tá? Só que é interessante para nós entendermos como o homem foi criado, o que aconteceu lá, como o homem caiu, por que ele caiu. E aí a Bíblia toda, como o Reinaldo falou, aquilo que prefigurava era a sombra, todas essas alianças, ele falou no começo, era uma questão progressiva para nós, e o tema central lá é a redenção do homem. Desde que o homem caiu, todo o restante que a gente vê de ação de Deus é para trazer esse homem de volta para Deus, é essa reconciliação do homem com Deus. E aí nós vamos vendo cada aliança dessa que tinha esse propósito de preparar a nova aliança que nos trazia a salvação. E aí quando nós formos voltar para estudar escatologia, é porque depois nós vamos estudar Apocalipse, é por isso. É muito interessante. Então o nosso propósito nós vamos para a escatologia, depois em seguida nós vamos para a escatologia, ou vamos conversar a esse respeito, e depois nós vamos voltar ao começo. Nós estamos projetando para 2022 pegar do começo. Nós pegamos escatologia, começamos a estudar o final. Eu falei para ele, nós estamos começando, parece até livro japonês, não sei como é que vocês... Livro japonês é assim, é de trás para frente. O livro japonês ele é escrito assim, você vê é o contrário. É um mangá, né? Você pega o contrário. Então, nós começamos do final. Mas nós vamos voltar, pretendemos voltar, se Deus quiser, vamos voltar para nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse. E aí nós vamos poder entender todo esse percurso, toda essa história, né, da redenção, toda essa história desde a criação à queda até o final. E tem um livro aqui que eu estou fazendo uma consulta, né, um estudo agora, e o autor coloca um negócio muito interessante. Ele diz assim: a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. Nela se desenvolve um único tema, que une todas as partes. Qual é esse tema? A redenção do homem. O tema divide-se assim: o Antigo Testamento é a preparação do Redentor, aquilo que ele estava colocando aí. Os Evangelhos, a manifestação do Redentor. Atos, a programação da mensagem do Redentor. As cartas, epístolas, a explicação da obra do Redentor. E Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Então nós vamos voltar lá e nós vamos pegar progressivamente aqui, para que a gente possa entender como um todo. Porque às vezes a gente pega a Bíblia e pega num determinado ponto, e aí a gente não entende, é o texto fora do contexto, aí a gente não entende. E aí é para que a gente possa ter esse entendimento completo. Lógico que é uma questão panorâmica, uma visão panorâmica. Quando você entra ali, aí é muita coisa, né? É como nós falamos aqui desde o começo. Ele começa a fazer um estudo, aí abre uma janela, aí você vai, quando você vê, você vai embora e você nem consegue dar sequência. Se bobear, você fica toda a vida ali e não dá sequência no estudo, porque é muito rico e você vai se aprofundando. Então, nosso propósito é estudar primeiro nessa questão panorâmica, para depois aprofundar cada ponto desse. E nós vamos, quando nós
começarmos a ler e a gente quer fazer uma leitura conjunta a partir de 2022, que todos estejam na mesma condição de leitura para nós lermos, começarmos. Você já leu aí muitas vezes a Bíblia, mas nós vamos ler de novo, mas ler com esse entendimento. Ler com essa visão para que a gente possa entender de forma progressiva isso que aconteceu. E é interessante, porque isso que eu estou falando, da questão da queda e da questão da redenção, tem um texto que eu gosto muito, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, que sintetiza isso aí, nos conduz nisso aí. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então aqui, a reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo. Eu gosto muito desse texto. E por que eu sou apaixonado por esse texto? Porque aqui sempre vai me lembrar que eu fui reconciliado, que o que Cristo fez foi para me reconciliar com Deus. A obra que ele fez para me resgatar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí a gente vai começar a entender isso aí. Então, quando a gente entende isso, é mais do que uma questão de religião. Porque o que é religião? O sentido básico da palavra religião é religar o homem a Deus. E, na realidade, o que acontece aqui é o homem, como ele falou, separado de Deus, que é religado a Deus, a partir de Cristo. Então, o homem, ele busca diversas religiões e a gente ouve popularmente dizer: todos os caminhos levam a Deus. Não é. Todos são filhos de Deus. Não é. Então, a gente começa a ter esse entendimento aqui, e isso para mim é muito profundo e muito importante. Saber que nós fomos reconciliados com Deus. Isso é muita coisa, querido. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. É ser reconciliado. Pela manhã, hoje nós estávamos falando acerca de comunhão. Lá na vida de José, quando ele passa na casa de Potifar, quando ele passa no cárcere, e a Bíblia diz que Deus era com ele, essa comunhão. Então, como o Reinaldo falou ali, uma das coisas que ele falou, essa questão da comunhão. Então, é estar com Deus, é ter acesso a Deus, sabe? É ter esse relacionamento com Deus. E aí aberto para quanto mais nós pudermos ter mais intimidade, estar mais próximo de Deus. Então, esse é o primeiro entendimento que para mim é fantástico a partir desse texto. E o segundo é que diz aqui que ele confiou para nós o ministério da reconciliação como embaixador. Embaixador é aquele que representa, então somos nós a igreja. Então aquele povo que Deus escolheu, né, e fez uma aliança lá atrás, como um povo de Deus, ele foi escolhido para ser um povo exclusivo de Deus, como ele diz, mas por meio dele, como o Reinaldo falou, a bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso se estabelece em Cristo, tinha um propósito quando Deus separou aquele povo. Então, para a nossa vida, tem um propósito quando a partir de Cristo nós nos reconciliamos, somos povo de Deus, temos nova vida com Deus, e ainda tem uma coisa maravilhosa, que é possibilitar, por meio da pregação do Evangelho, para que outros sejam reconciliados com Deus. Isso é fantástico, querido. E esse é o sentido maior da igreja para mim. Primeiro, de adorar a Deus e glorificar a Deus, porque para isso nós fomos criados. Isaías vai dizer que nós fomos criados para a glória de Deus e para viver com Deus. Nós não fomos criados para viver separados de Deus. E a igreja para glorificar o Senhor e para ser essa agência representante de Deus na terra, para possibilitar a reconciliação
do homem com Deus. E aí, erradamente, algumas pessoas, isso também é comum a gente ouvir, acho que todos nós já ouvimos isso. Ah, fulano tá com uma dificuldade qualquer, seja de vício, seja de que ordem for. A vida não está boa. Vou usar uma expressão aqui popular. A vida está torta. Aí falam assim, ó, você precisa ir para a igreja. A gente ouve muito isso. Você precisa ir para a igreja. Por que que as pessoas falam isso? Porque supostamente a igreja vai te consertar, vai melhorar a sua vida, vai desentortar. Mas não é a igreja em si que faz isso. Quem faz isso é Cristo por meio da igreja. Então, às vezes, as pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Aí diz aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, nós precisamos entender isso. A nossa missão é para que as pessoas estejam em Cristo. Não é na igreja. E aí, nós, como igreja, precisamos ter esse entendimento. Isso é um privilégio. Sermos embaixadores. Né? E aí tem um texto que o rei gosta muito, né? Que o privilégio de pregar o evangelho é nosso. Né? É nosso. Os anjos anelaram fazer isso. Agora também ele faz uma observação. Se nós não fizermos, até as pedras clamarão. Então isso tem uma responsabilidade, um privilégio para nós. Quando a gente fala de responsabilidade, de repente nos vem um peso, né? Um peso de responsabilidade. Mas não é esse, é um peso de glória. Mas mais que uma responsabilidade, isso é um privilégio. Então, saber que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, isso é profundo, queridos. Isso é para além, muito para além do que a gente possa imaginar. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Nós vamos retomar, agora ele vai voltar para a escatologia, e nós vamos buscar entender, e nós temos nós temos umas metas nesses estudos nossos, né? Nós temos 3 pontos que a gente busca alcançar. Eu digo a gente que ele dá aula diretamente, né? Eu digo a gente falando na representação dele, que é esse estudo para nós, ele tem que ser claro, para que fique muito claro para o nosso entendimento. Ele tem que ser simples e ele tem que ser profundo. Essa é a busca. Então esse livro, ele caiu como uma luva para nós que nós vimos isso. Uma linguagem simples que dá para entender, uma clareza muito grande e uma profundidade fantástica. Então, quando nós tivermos a possibilidade, né, e nós podemos fazer isso a hora que nós quisermos, isso é uma outra coisa que eu acho fascinante. Nós vivemos num país laico. O que é isso? A gente tem a possibilidade de cultuar, tem países aí muçulmanos que não tem nem acesso à palavra de Deus. E nós temos essa liberdade, não só de cultuar, mas acesso direto à palavra de Deus. Isso aqui é uma fonte maravilhosa de conhecimento. E quando nós nos achegamos na Bíblia, e que a gente possa chegar assim, com esse prazer, com esse, sabe, isso é um alimento para nós. E é fantástico, querido, quando você abre a palavra de Deus e Deus fala com você, e aqui é Deus falando conosco. Então, que nós possamos ter esse entendimento, é isso que eu queria deixar para nós, para que nós pudéssemos ter esse entendimento, né, de tudo que representa, que Cristo representa para nós e esse estudo. E se nós olhássemos para trás, o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu sempre procuro fazer isso, né? Você olha para o retrovisor e lembra como era lá atrás. E agora você vê como é a sua vida hoje. Nós temos uma paz que excede todo entendimento, que o mundo não consegue entender. Por que
né? As coisas estão turbulentas, mas você tem uma paz. Da onde vem essa paz? Não é a paz de um lugar paradisíaco, é uma paz no interior, né? É a paz de Cristo, aquela paz que Ele nos dá. E é interessante que nessa condição de embaixadores do Ministério da Reconciliação, lá no Sermão do Monte da Montanha, ele fala lá para nós, uma das coisas que nos é ensinada lá, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, num mundo tão conturbado, que nós possamos, de fato, ser filhos de Deus, ser identificados como pacificadores, filhos de Deus. E essa pacificação do homem com Deus como embaixadores de Cristo. Amém? Então é isso que eu queria deixar. Eu vou parar por aqui, porque isso aqui não é pregação, senão eu vou ficar toda a vida falando aqui, e dá vontade de ir falando toda a vida, mas é isso que eu queria deixar para vocês. Falar de Deus é muito bom, falar de Cristo é maravilhoso. Amém?